abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura dos versos 13 a 20. Esse é um texto conhecido, importante, definidor. Mas ele contém um problema. A gente nem sempre o interpreta corretamente. E pode ser que a correta interpretação desse texto lhes surpreenda esta manhã. Você já ouviu inúmeras vezes trechos desse texto sendo dito por aí. Você já repetiu trechos desse texto e certamente você concorda com as lições mais superficiais desse texto. Mas eu vou pedir para que ao longo da pregação você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós precisamos entender e estudar acima de tudo. A mensagem e a pregação não se prestam apenas para dar manutenção numa espécie de fé evangélica, mas acima de tudo para a explicação e aplicação do texto lido à nossa vida, para o direcionamento de nossa fé. Então abra a sua Bíblia lá, Mateus 16, 13 a 20, acompanhe na sua Bíblia o texto que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Nós já oramos pedindo que o Senhor nos abençoe com a bênção da iluminação, lemos a sua santa palavra, mantenha ela aberta aí para que, na medida que a gente for explicando o texto, você possa acompanhar. Mas eu pergunto, e as perguntas serão retóricas para que você vá pensando, eu estava certo ou não? Você já ouviu trechos desse texto em algum lugar? Você já repetiu isso? Mas eu acho que se eu fizer as perguntas certas, vocês não terão as respostas certas. Será mesmo que a gente sabe quem é a pedra? Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual pedra? Ah, eu sei qual é a pedra. Que bom, porque o cristianismo tem brigado com quem é a pedra, ao ponto de dividir em denominações e quem sabe até religiões diferentes. Você sabe me dizer quem tem as chaves do reino dos céus? Porque o texto diz que essas chaves foram dadas a alguém. Teria sido só Pedro que recebeu essas chaves ou nós também as temos? Percebe? Não é tão simples. A primeira lição talvez seja a mais fácil, eu reconheço. A mais autoevidente, a menos controversa. E nessa todo mundo concorda. Mas entender o contexto pode ser a chave para entender esse texto corretamente. E é claro, aqui nós estamos numa situação diferente. Quando a gente não está acompanhando a exposição de um texto e aparece nada um Mateus 16, a gente acha normal, mas não devia. O correto é que a gente estivesse acompanhando uma exposição sequencial, porque isso significaria que a gente saberia ou teria uma melhor noção do contexto. Então,
algumas coisas podem ser importantes da gente saber antes de entrar na lição do texto. Como, por exemplo, saber que dizer que Cristo era o Cristo, que dizer que Jesus era o Messias, não é a primeira vez que acontece. Pedro diz que Jesus é o Cristo e parece que dessa vez a entonação foi diferente por causa do contexto. Porque por 2 outras vezes, 2 outros personagens já tinham dito que Jesus era o Messias. Mas a importantíssima confissão de Pedro não acontece aleatoriamente. Então, embora no começo do sermão os pastores gostem de dar contexto, informações, elas não são à toa, elas têm função. E muito do que eu vou falar agora, para ajudar você a entender que não é a lição do texto, eu vou usar ao longo da exposição. Então, preste muita atenção. Lembre-se de que o ministério de Jesus, no começo do Evangelho, teve uma grande aceitação e se junta aos discípulos iniciais uma multidão. E à medida que o tempo passou e a mensagem de Jesus começa a ficar mais clara, a liderança religiosa começa a ter uma indisposição com Jesus, ao ponto dessa indisposição virar uma rejeição e depois essa rejeição virar uma ofensiva que vai terminar com a morte do Senhor Jesus. Nós estamos no momento da rejeição. Essa rejeição está crescendo. Essa onda de rejeição que se formava dentro da multidão que se seguia a Cristo, provocada pelos líderes religiosos e por alguns dos seus asseclas, começa a ficar mais intensa, mais perceptível. Agora os fariseus, eles peitam e desafiam Jesus em público, perguntando o que eles acham, o que ele deixa de achar, porque agora eles querem pegá-lo numa contradição. E muito recentemente, a este evento, depois de uma multiplicação de pães e peixes, os fariseus vieram com reforço, vieram com os saduceus e perguntaram se Jesus não poderia fazer um sinal. E a resposta, depois de ele ter multiplicado pães e peixes para aproximadamente 15.000 pessoas, Jesus diz: não vou dar sinal nenhum, só o sinal de Jonas. Nota de rodapé, talvez seja por isso que Pedro tenha sido lembrado ser filho de Jonas. Porque o sinal de Jonas foi apresentado. Você vê como é que não é à toa? 2 vezes pediram um sinal para Jesus, ele disse: só o sinal de Jonas será dado. E foi embora. Mas ele, Jesus, provoca os discípulos e perguntam: quem vocês acham que eu sou? E quando Pedro acerta a resposta, ele é filho de Jonas, que é o que significa a expressão Bar Jonas. Bar é a partícula hebraica para filho. Filho. Bar Jonas, filho de Jonas. Então, se você olhar no capítulo 15, nós estamos no começo do 16, no capítulo 15, Jesus faz a segunda multiplicação de pães e peixes. As 2 ocasiões estavam muito bem destacadas na memória de todos, tanto que o texto imediatamente anterior, então se você olhar aí o comecinho do capítulo 16, do verso 5 até o 11, 12, você vai ver aí que Jesus pergunta para os discípulos se eles estavam lembrados da multiplicação, e eles disseram que sim. Em outro evangelho, a gente é informado que eles até acertaram o número de cestos que sobraram. Então, eles estavam com aquela ideia e todo esse contexto bem claro na cabeça. Por isso que Jesus usa a situação como ilustração e diz que eles deviam tomar cuidado com o fermento ou doutrina desses fariseus e saduceus, que basicamente defendiam que Jesus não era um Messias. Jesus era um rabi, ou seja, um professor, alguém que arrastava multidões. Jesus era espertinho, dava umas respostas bacanas, legal, espertinho ele, né? Mas daí a ser o Messias esperado que salvará Israel de seus pecados,
é um pouco demais. Fora que ele estava dando algumas indicações de que ele poderia ressuscitar. Afinal de contas, ele já tinha ressuscitado a filha de Jairo. Então eles queriam algum sinal, porque eles sempre chegavam atrasados. Os fariseus e os saduceus era igual polícia de filme, chega no final depois que toda a ação acabou. Então eles estão lá, chegou e cadê o sinal? E perderam, sobraram só 12 cestos. Tá com fome? Eles não queriam comer. Mas eles também não queriam comer o pão que veio do céu, porque quem come desse pão nunca mais tem fome. Então agora eles famintos foram despedidos para casa e os famintos que estavam ouvindo a Jesus foram embora de barriga cheia e de coração cheio. No texto que nós lemos hoje, então nós chegamos agora ao verso de número 13, Jesus parte daquele local desconhecido. Mateus, repare outro detalhe, Mateus não nos indica claramente onde que certas coisas aconteceram. Ele fala que eles estavam num monte qualquer, porque Jesus estava numa região gentílica. Ele começa na Galileia, começa para os judeus, mas agora ele está numa região onde só tem gentio. Então, Mateus não menciona o monte, Mateus não menciona o lugar, diz que ele foi daqui para lá, de lá para cá. Parece que ele usou o recurso da Dilma para localizar o povo. Foi de lá para cá, de cá para lá, e ninguém sabe onde eles estavam. E depois de muito tempo, Mateus vai finalmente dizer um lugar. Você tem que reparar isso, porque nós estamos há uns 3 capítulos sem saber onde Jesus e os discípulos estão. Isso é importante, porque agora eles vão para os lados de Cesareia de Filipe. Desde o capítulo 14, nós não sabemos onde eles estão. E essa é uma informação importante, porque Mateus não fez questão de dizer onde eles estavam, mas agora ele nos dá uma localização bem precisa. Agora a gente sabe exatamente, eles estão numa cidade no sopé do Monte Hermon, 37 quilômetros ao norte da Galileia. E este, meus irmãos, é o ponto mais ao norte de todo o itinerário do ministério de Jesus. Ele nunca foi tão longe quanto aqui. A pergunta é, por que isso é importante? E a resposta será, aguardem, meu último ponto trabalhará isso. Se você não se lembrar disso, você vai perder o ponto. Algumas coisas importantes sobre Cesareia de Filipe que você precisa saber. Quando eles chegaram lá, eles já sabiam. Você não. Porque você não sabe que lá em Cesareia de Filipe, na base do Monte Hermon, nascia o Rio Jordão. Eles estavam na nascente do Rio Jordão, que enchia o mar da Galileia, descia e ia até lá embaixo, Mar Morto. Aquele rio era emblemático, porque ele dividia o povo de Deus, dos gentios. Para cá, povo de Deus, para lá, não passar. Será que isso é importante? Será que é importante lembrar que Cesareia de Filipe era chamada assim porque tinham 2 Cesareias, uma na praia, chamada Cesareia Marítima, e essa que significa a Cesareia de Filipe, que é redundante, porque Cesareia significa aquela que pertence a César. É complicado, né? É igual, vocês gostam de nome? Eu gosto muito. Não quero dizer o que significa meu nome para que vocês não caiam duros de inveja. Mas, ele é grande, gigante, não dá para fazer apelido, não tem feminino, mas significa que eu sou presente do Deus da aliança, presente de Yahvé. Gostou? Pois é, ainda tem Abdias. Agora veja, aquela que pertence a César é Cesareia. Feio, né? Mas é nome de gente, porque tem aquela que pertence a Júlio, a Juliana. Aquela que pertence a era muito comum, não conhecia essa, né? Pois é, não é para você pesquisar qual é o seu nome agora, só você ficar incomodado mesmo. Esta cidade antes se chamava Panéias,
e depois que o Império Romano se divide, ela volta a se chamar Panéias e hoje é uma variação desse nome. É chamada de Cesareia de Filipe porque depois trocaram a divindade. Sabe quando a pessoa troca de vício? Pois é, o deus Pan, de Paneia, passa a ser a cidade do imperador Tibério César. O mesmo Tibério César que deu o nome ao mar de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia. Filipe deu a esta cidade o nome de Cesareia para homenagear Tibério César. Ainda não pegou? Tenha calma. Tenha calma, porque você vai entender isso no final. Antes do final, temos o começo. Olha os primeiros versos dessa perícope, versos 13 e 14, porque eles não servem ao propósito do sermão como lição, mas servem ao contexto. Mateus começa sempre um episódio dando mais ou menos para a gente uma descrição, para a gente ter uma ideia tridimensional do que está acontecendo. Normalmente Mateus faz isso. E ele nos dá informações importantes. A primeira delas é que Jesus estava curioso para saber o que o povo pensava a seu respeito. Qual era a opinião que as pessoas tinham. E parece que Jesus não estava ligando até então. E agora ele quer saber. E os discípulos começam a responder e a gente descobre que Jesus não era uma unanimidade. A gente descobre que as pessoas seguiam Jesus mesmo não tendo claro quem ele era. Parece igreja evangélica de hoje em dia, que as pessoas cantam sobre Jesus, falam sobre Jesus, creem em Jesus, mas quando você pergunta quem é Jesus, cada um dá uma resposta diferente. Porque a pergunta definidora é essa: quem é Jesus? Observe, eu não perguntei quem é Jesus para você. Porque essa foi a pergunta de Jesus. Quem eu sou para o povo? E a resposta foi a coisa mais louca. Como Herodes, alguns julgavam que Jesus era João retornado dos mortos. Como João e Elias tinham muito em comum, inclusive as vestimentas e costumes, alguns chegaram a identificar Jesus como Elias. Você está vendo aí o verso 14? Mateus, entretanto, é o único que menciona que o povo confundiu Jesus com Jeremias, talvez por conta dos ataques e da rejeição que ele está sofrendo. O que Mateus está querendo te dar aqui? Mostrando que Jesus era tido como um profeta e sempre algo apontando para o passado, não para o futuro, mas nada específico. A coisa muda de figura quando Jesus se volta para os 12. Ele veio investindo na vida desses homens. Desde o capítulo 13, que é o capítulo das parábolas do reino. Sabe as palavras que você conhece? As parábolas da semente, aquelas parábolas, elas acontecem no capítulo 13. A partir do capítulo 13 até agora, um monte de coisa aconteceu. E uma delas é que Jesus não fala mais às multidões, a não ser por parábolas, mas ele explica as parábolas para os discípulos. Jesus estava investindo na vida deles. Esses homens foram testemunhas, e só eles, de que Jesus andou sobre as águas. Eles viram Jesus curar pessoas com a voz, com o toque, com um cuspe no chão. Viram Jesus fazer um monte de coisa. Por fim, viram Jesus fazer pães brotarem aos borbotões a partir de uma oração de ação de graças. A pergunta, dado o contexto, especialmente o fato de que neste momento do ministério de Jesus ele está cercado de incredulidade, ela tem significação. O que o povo diz? Tanto faz. Porque agora Jesus quer saber, verso 15, mas e vocês?
A que conclusão vocês chegam? E caso você não tenha o grego disponível, brincadeira, ninguém tem. Se você tiver, você é esquisito. Talvez o pastor tenha, mas talvez porque eu não sei qual a Bíblia que ele está usando. Mas olha só, o vós do 15 é enfático. É quase como que se Jesus estivesse perguntando sem olhar muito e de repente ele olha no olho de cada um deles e diz: e vocês? Vocês aqui, esse grupo aqui, quem vocês? Agora ele quer uma resposta deles. Por isso, a resposta de Pedro tem mais força. E o curioso é que essa pergunta continua importante para mim e para você. As pessoas lá fora continuam tendo opiniões divergentes a respeito de Jesus. Todos aqui precisam chegar a uma conclusão pessoal que lhes seja significativa de quem é Jesus. Porque essa pergunta é definidora e pode definir a sua eternidade. Quem é Jesus é a pergunta. E todo mundo tem que responder. E embora eu possa prever qual seja a sua resposta, porque estamos numa igreja e a probabilidade de você concordar com Pedro é altíssima, eu gostaria de te explicar algumas coisas e a gente entra nas lições desse texto. Primeira lição que eu vejo é na resposta que Pedro dá. É a resposta mais bonita, é a resposta com a qual a gente concorda e, sem sombra de dúvidas, a lição mais fácil. Reconhecer que Jesus é o Messias não é conclusão, é revelação. Olha que coisa linda. E vocês? Continuou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Lembrando que, respondendo Simão Pedro disse, é Mateus escrevendo. E Mateus está adiantando que Simão era conhecido pelo seu apelido, Pedra. Tá? Simão Pedro era o apelido, era o nome que eles tinham. Não é que você está conhecendo agora um tal de Simão Pedro. Ele é Simão, o nome dele é Simão. Quando ele responde, Jesus vai pegar o apelido e vai brincar como um jogo de palavras. Jesus já fez isso antes. Pão, pão do céu, pão multiplicado, sinal, sinal no céu, pão é o sinal, fermento, fermento no pão, fermento doutrina. Jesus gostava de brincar com as palavras para fazer você entender coisas mais profundas. Nosso português está perdendo essa habilidade. Nós estamos ficando com uma linguagem muito jornalística, cinza, plain, reta, sem beleza, poesia, metáfora. Quantas vezes eu ouço como professor na universidade a mesma frase que eu ouço nas igrejas? Eu não sou muito bom com metáfora. Um problemão para quem é crente, porque Jesus é a porta, Jesus é o pão, Jesus é a fonte de água. Eu não sou muito bom com metáfora. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele é o pastor das ovelhas. Ele quer dizer que ele é o pão vindo do céu, que nunca foi o maná. O que ele quer dizer? É isso que Jesus está perguntando para Pedro. O que vocês entenderam do que eu estou falando? E Pedro diz, a gente entendeu o começo. Que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, eu não vou explorar essa confissão, porque essa confissão, ela está sendo esperada há uns 10 capítulos. Jesus está o tempo todo provocando os seus ouvintes e a nós, seus leitores, de chegar à conclusão que ele é o Cristo. Porque isso começa. Como é que isso aqui pega alguém de surpresa e faz disso o sermão? Deixa eu explicar para vocês. Não. Mateus abre o evangelho falando que ele é o Cristo. Está no capítulo 1. Está no capítulo 1. Isso aqui não é novidade. Depois Natanael diz, tu és o Cristo. Depois outro diz que é o Cristo. Quando chega aqui, já é a terceira, quarta vez. Não é disso que se trata.
Jesus sabia que essa era a resposta, mas ele queria que ela viesse do coração. E quando Pedro com convicção diz, o que me importa é o que Jesus diz sobre essa conclusão, porque no verso 17, Jesus diz, parabéns, feliz, bem-aventurado é você, filho de Jonas, porque, e reparem, ele ainda não chamou Pedro de Pedro. Ele diz, Simão. Presta atenção, Mateus começa dizendo assim, Simão Pedro. Jesus chama ele de Simão. E só depois ele diz que ele é Pedro. No verso 18. Mas meu primeiro ponto está aqui nos versos 15 a 17. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te fizeram saber, mas meu Pai, que está nos céus. Pedro está falando em nome dos 12. Essa confissão não é só de Pedro. Quem vocês, verso 15, dizem quem eu sou? Quem vocês, enfaticamente. E o verso 16, Pedro dá a resposta. Logo, a confissão de Pedro é a confissão do grupo. Vocês podem imaginar os apóstolos se entreolhando, na medida que a pergunta os pressionava, e todos olhando para Pedro, como que assinalando, vai, pode falar, a gente está contigo. E Pedro falou o combinado. Pedro podia falar sem medo. Ele falava em nome dos 12. Mas para que a gente usufrua dessa confissão em toda a sua importância, você precisa entender como Jesus reage a ela. A conclusão de Pedro não era fruto da lógica, diz o verso 17, mas de revelação. Ou seja, o que a gente aprende de primeira nesse texto é que ninguém chega à conclusão que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. Ninguém chega à conclusão que Jesus é o Redentor pelas forças do seu próprio raciocínio. Recentemente, um desses empresários coach de 16 anos, milionário, brincadeira, ele tem 22 anos, olha como ele ficou mais velho. Ele disse nas suas redes sociais e pagou para o algoritmo espalhar para algumas pessoas, dizendo que ele chegou à conclusão que Deus existia, porque Deus era a conclusão óbvia, lógica, racional, e por isso ele se tornara um cristão. Um desses coaches que aqui me referi, porque essa frase e esse linguajar tem de monte, eu tive o desprazer de conhecer pessoalmente. E de fato, se diz um cristão, porque chegou à conclusão pelas forças da própria lógica. E eu acho curioso, porque se ele é um cristão da religião cristã, ele devia prestar atenção ao que o Cristo diz. E Cristo diz que ninguém pode chegar à conclusão que ele é o Cristo. Porque quem chega à confissão de que Jesus é o Messias, o fez por obra de Deus. Revelação. Se você aqui hoje acredita que Jesus é o Cristo, então você recebeu uma revelação. Eu sei, estranho, né? Presbiteriano dizer que recebeu uma revelação. Eu sei, fica chato. Foi meu professor, chamei para cultuar na minha igreja, abri as portas, servi um café, aí o cara vem e estraga tudo dizendo que presbiteriano recebe revelação. Que horrível. Olha, quando você estiver numa roda de evangélicos e a roda começar a pegar fogo, você já pode dizer, eu também recebi uma revelação. Olha só, estava na Bíblia e dizia que Jesus era o Messias. O pessoal vai olhar, sabe, quando a roda toda vai apagar com esse gelo presbiteriano derretendo, vai ser bom, porque essa é a única revelação que a gente recebe e é a única que interessa, porque ela pode salvar você do inferno.
Você recebeu. Você acredita nisso? Parabéns! Deus te deu um presente. Deus te deu uma revelação. Ele abriu seus olhos para ver, abriu seu coração para entender e você recebeu o Redentor. Que bênção! Mas se Deus não te revelar, você vai continuar cego a esta verdade. No contexto, verso 1 a 4, quando os líderes pediram sinais e julgavam não ter evidências suficientes para crer, a nossa tentação é mesmo concluir que quanto mais evidências, maior a crença. Mas Jesus deu as mesmas evidências que eles disseram não servir. Com as mesmas evidências, os líderes não conseguiram chegar à conclusão de Pedro. E Pedro, com as mesmas evidências, com os mesmos sinais, reconhece a face do Deus vivo na face de Cristo. Nunca foram as evidências, nunca foram os sinais, sempre foi Deus. Eu sei que isso parece sticker de carro, parece adesivo de carro, mas é verdade. Isso não é conclusão, é revelação. A glória da confissão de Pedro está no fato de que ele apresentou ela quando poucos estavam a favor de Cristo e muitos contra. A rejeição crescia. E agora a confissão de Pedro, divergente, contrária à confissão incrédula dos líderes religiosos da sua própria nação, declarava que Jesus era o Cristo. Mas não é só isso não, porque agora que começa a dificuldade. Porque Jesus continua, verso 18, ele continua, o texto assim, também eu te digo. Então, aproveitando que você deu uma resposta correta e aproveitando o fato de que Deus realmente te revelou, deixa eu te dizer uma coisinha a mais. E o que Jesus diz é o seguinte, estamos alicerçados sobre a tríplice pedra fundamental. Qual que é a diferença aqui? Há uma briga e há uma confusão com respeito ao que significa a pedra. E eu preciso que você entenda, eu sei, para vocês que não me conhecem, para vocês que não sabem que eu tenho uma capacidade, digamos assim, viciosa de encontrar tríades. Eu encontrei uma aqui. E eu acho que ela é o segredo. Sinceridade. Eu vou contar um pouquinho da história de como eu cheguei a essa conclusão, que ela é engraçada. Eu estava chegando à conclusão de que a ideia de pedra fundamental tinha algo de três e eu não sabia do que se tratava. Meus olhos viam uma tríade, mas eu não conseguia encaixar com a ideia de pedra. Eu caí, irmãos. Consultei a inteligência artificial. Liguei para o ChatGPT e falei assim, tem alguma coisa ligada ao número 3 com pedra fundamental? Porque eu vejo, mas não consigo entender. E primeiro o ChatGPT me deu um elogio e falou, perspicaz a sua pergunta. E ele falou, de fato, né, todo mundo que percebe isso. E ele falou lá, e parece que havia uma tríade na pedra fundamental. Já que eu comecei a falar sobre isso, a pedra fundamental, ela determinava, se você pensar aí como metáfora, né? A pedra fundamental não é só a primeira pedra que vai num prédio. As pedras fundamentais também eram conhecidas como pedras angulares. Naquela época, especialmente, a pedra angular, todas as expressões que você já usou para falar de Jesus. Pedra fundamental, da igreja fundamental, não, esse é o hino. Pedra angular, ela era não só a primeira pedra, mas ela era o primeiro elemento que definia 3 dimensões de um prédio. Comprimento, largura, profundidade. A pedra fundamental era a pedra que definia comprimento, largura e profundidade. Ou comprimento, altura e largura, se você for para a época de Jesus.
O que nós precisamos entender aqui? Jesus diz que, e não sei ainda o que é, essa pedra aí vai ser usada como fundamento. Porque Jesus diz, o verso 18, vai construir a sua igreja sobre esta pedra. Qual? Porque se você não determinar qual é a pedra, você vai ficar perdido. Até porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja que está edificada sobre esta pedra. Lembremos que Jesus contou também já uma história, lá uma parábola, de uma pessoa que edificou sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, veio a chuva, e só que agora ele está dizendo que as portas do inferno, em pessoa, vão atacar, digamos assim, uma igreja. E essa igreja precisa estar alicerçada na rocha. Não pode estar alicerçada em areia, não pode estar alicerçada em solo movediço, precisa estar alicerçado na rocha. E desde o capítulo 5, nós estamos esperando a rocha aparecer para Jesus colocar a igreja em cima. A rocha apareceu. Qual é a rocha? Pois é, a história da interpretação do texto diz que a primeira opção seria dizer que Pedro em pessoa é a rocha sobre a qual Jesus edificou sua igreja. Porque parece que é isso que está dizendo, né? Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a maioria dos intérpretes diz que Jesus, agora você vai entender um pouco da volta que se dá para chegar nessa conclusão. Se Jesus não estava falando em grego, mas em hebraico, ele usou a palavra Kefa, que é o nome que muita gente dá para os filhos, Cefas, Pedro, em aramaico. Então, como Pedro e pedra são masculino e feminino da mesma palavra por conta da força da língua grega, em hebraico isso não tem diferença. Então, provavelmente Jesus chamou Pedro de Cefas, e sobre essa Cefas lançarei os fundamentos da minha igreja. Então, Pedro era o fundamento. E essa é a primeira e a mais improvável das opções, porque Pedro, na sequência desse texto, parece que desfaz o elogio. Esse é o texto onde Pedro acerta e ele é a pedra fundamental. Na sequência do texto, Jesus chama ele de pedra de tropeço. Verso 23, dá uma olhada aí. Pedro não sabia que pedra que ele era. Eu acho que a história aqui é que não é Pedro em pessoa que é a pedra. A Igreja Católica, então, erra ao afirmar que Pedro se torna o fundamento da igreja e seus sucessores herdam a função. Porque se Pedro é o fundamento, deixou de ser no minuto seguinte. É como se Jesus dissesse, tu és Pedro e esta pedra eu lanço longe. Arreda de mim, Satanás. As outras opções não são melhores. Quem é a pedra? Então Jesus estaria dizendo que ele é a pedra? Tem gente que diz isso, parece que eles tiveram acesso às filmagens. Tem autor, não me engano não, comentarista que diz que Jesus fala assim, parabéns Pedro, mas sobre esta pedra Jesus teria apontado para si. Você que é o Pedro, mas a pedra sou eu. É isso que Jesus está dizendo. Você é o Pedro, mas eu que sou a pedra. Ou seja, você acertou, mas eu que sou o Cristo. É isso que Jesus estaria dizendo. E é claro, tem realmente um trampolim linguístico aqui, mas parece que Jesus fez um trocadilho só para fazer uma piada sem graça e não aproveitou o trocadilho para ensinar, o que não é o padrão de Jesus. O padrão de Jesus é usar os trocadilhos para ensinar algo profundo, e esse trocadilho torna mais raso, é o oposto. Então, não. Até porque, se você olhar para o texto, Jesus não é parte da construção, Jesus é o construtor. É Ele quem vai edificar, é Ele quem constrói o edifício santo. E Pedro, na primeira carta, capítulo 2,
Pedro se refere aos crentes como pedras vivas. Então, talvez Jesus aqui, nesta figura, não faça parte do prédio. Porque em outras figuras, em outros momentos, em outros textos, Jesus é a pedra fundamental, mas não aqui. Aquele é o construtor, a pedra fundamental resta a opção de dizer que a confissão de Pedro é a pedra. A confissão seria a pedra sobre a qual a igreja estaria edificada. Opção mais amplamente aceita entre os evangélicos de maneira geral, mas essa interpretação está errada e ela é problemática. E é possível que você creia nisso. Que a pedra sobre a qual Jesus construiu a sua igreja era a confissão de Pedro. Porque ela é problemática, porque nós teríamos que concluir que as demais coisas ditas a Pedro diriam respeito a qualquer um que confessasse como Pedro. Se Pedro é o fundamento da igreja por causa da confissão, qualquer um que confessar terá também as chaves do reino. Será o fundamento da igreja. Um verdadeiro caos. Teríamos escombros, não um edifício. Não fosse pelo abuso da passagem causado pela Igreja Católica Romana, é muito improvável que tivesse surgido alguma dúvida de que Jesus se refere a Pedro. Pedro é o fundamento. Mas não a pessoa de Pedro, mas a tríade representada por Pedro. E é aqui que você ganha hoje. O ponto de Jesus era um só. Ele está a capítulos, e se você reparar, são semanas que Jesus está apertando o povo para que eles cheguem à conclusão de que ele é o Filho de Deus, o Messias encarnado. A conclusão dessas viagens, a conclusão desses milagres, a conclusão desses sinais, não era sobre pão ou sobre comida, mas era sobre Jesus ser o Messias. Essa era a conclusão. Então, quem aborda esse texto descontextualizadamente vai estranhar o fato de Jesus usar de um trocadilho e então vai confundir o que Jesus está dizendo, porque ele vai realmente afirmar que ele, Pedro, na condição de representante dos 12 e como receptor de revelação divina, é o fundamento da igreja. Como Paulo vai dizer em Efésios, estamos alicerçados no fundamento dos apóstolos. E Pedro, nessa figura, nessa metáfora, é a pedra angular, é a pedra fundamental. E caso você estranhe isso, saiba que a pedra fundamental é uma tríade. Nesse caso, confissão, representação, revelação. O fundamento da igreja é um grupo de pessoas confessando que Jesus é o Cristo por obra do Espírito Santo. Essa é a pedra angular. Pegou agora? Não é unidimensional, não é bidimensional, é tridimensional. Pedro só confessou porque Deus revelou. Pedro confessou representando os 12. Pedro confessou a verdade. Confissão, representação, revelação. Jesus está claramente se referindo a Pedro como quem está representando o grupo, confessando que reconhece Jesus como Messias de Deus, fruto da revelação divina. É o combo, é a tríade. Eu sei, talvez você esteja dizendo, não me lembro de ter ouvido isso antes, mas você também não se lembra de ter abordado esse texto antes. Sobre esta pedra, qual? Toda ela. A revelação,
a representação e a verdade. A igreja é tridimensional, é uma tríade. Estamos alicerçados numa tríade. E essa tríade dá a Pedro as chaves que a igreja usa. Nós não temos as chaves. Deus já usou em Pedro. Dar-te-ei as chaves, que é a última parte desse texto, nos ensina que as chaves foram dadas, as portas do reino estão abertas. Aproveite a chance para entrar. Porque agora que fica claro o verso 19, pois parece-nos que o verdadeiro sentido da promessa feita por Cristo a Pedro seria dar a Pedro um privilégio especial de abrir pela primeira vez a porta da salvação a judeus e gentios. Eu sei, parece esquisito, mas lembre-se que a minha interpretação não pode ser um jogo de palavras nem ter força teológica, eu preciso provar na Bíblia. Então eu acabei de mostrar para vocês algumas coisas do próprio texto, citei textos bíblicos, mas observem, Pedro tem as chaves do reino. E uma vez que ele abrir as portas do reino, as portas estarão abertas. E isto se cumpriu à risca, porque Pedro foi o primeiro a pregar no Pentecostes, abrindo para judeus e gentios as chaves. Ele convocou o seu povo para crer e milhares de judeus creram. Mas ele também foi o primeiro a pregar para um gentio. Não foi Paulo. Foi Pedro. Na casa de Cornélio. E lá, com uma chave discreta, mas poderosa, Pedro abriu o reino para nós. Porque eu não estou vendo daqui nenhum judeu. Salvo se o seu PH de Pablo é judaico. O que seria surpreendente, porque eu não te conheço de hoje. Então todos vocês, brasileiros, chineses, coreanos, baiano, cearense, da onde você estiver, você entrou no reino pelas portas que Pedro abriu. Isso significa que as portas do reino estão abertas. Mas caso você não esteja convencido com isso, você podia abrir a sua Bíblia lá em Atos 15, verso 7. Porque lá em Atos 15, 7, sabe quem disse que ele foi escolhido por Deus para fazer isso? O próprio Pedro. Porque lá em Atos 15, verso 7, o Pedro mesmo disse que Deus, acompanha aí na sua Bíblia, Deus o escolheu dentre os apóstolos para, por seu intermédio, os gentios ouvirem o Evangelho, crerem e serem salvos. Está escrito aí ou não está? Então Pedro entendeu, eu sou a chave, eu abro e fecho, eu vou abrir. E Cristo vai fechar no dia final. É por isso que Jesus extrai, aperta os discípulos para que essa confissão aconteça em Cesareia de Filipe. O ambiente gentio, a nascente do Rio Jordão, a nascente do rio que rega a cidade de Deus, nasce de uma fonte pagã. Gentios e judeus juntos em Pedro. Não, o lugar não foi à toa. Jesus planejou uma sensação multissensorial. Quando caiu a ficha, eles se tocaram. Nossa, por isso que nós estávamos lá em Cesareia de Filipe. Tinha um lugar mais pagão, mais gentio para Jesus extrair de nós a confissão do Messias judaico? Pois é. E como fica claro no discurso de Pedro, nunca se tratou de Deus, então, ratificar. Por quê? Olha o verso 19, como ele termina. Tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra
terá sido desligado nos céus. Então agora fica claro que nunca se tratou de Deus confirmar no céu o que viéssemos a fazer na terra, mas de, na terra, os homens, no tempo, realizarem a vontade eterna de Deus. Por quê? Porque a expressão terá sido é o futuro do presente composto do indicativo. Isso é para quem gosta de português. Eu anotei porque eu jamais decoraria isso. Para que serve isso? Além de cair na prova ou vestibular. Serve para expressar uma ação futura que está terminada antes de outra ação igualmente futura. Ou seja, quando você... Eu peguei esse exemplo aqui. Sabe quando a gente combina de ir à igreja dos outros? E a gente marca um horário? Então, quando você chegar lá, já terá gente lá. Uma ação já terá acontecido antes disso. Quando a gente diz assim, pode chegar a tal hora porque já terá chegado gente lá para abrir a porta. É o tal do futuro, do presente, do composto, do indicativo. O que Jesus está nos dizendo aqui? É que a regra cronológica é clara. O que foi dito lá é resultado do que foi dito aqui. Aqui é céu, lá é terra. Quando a pessoa diz a frase, ela está no presente, olhando para o futuro, afirmando que quando algo for dito aqui na terra, ela já foi dita no céu. A estrutura do tempo verbal mostra que o evento dito no céu acontece antes do evento dito aqui. Ou seja, o evento lá governa o evento aqui. Aqui serve como revelação ou confirmação do que foi planejado lá. Portanto, aconteceu lá antes do que aqui. É como se nós estivéssemos pensando os pensamentos de Deus após Ele. É como se nós estivéssemos fazendo a vontade de Deus após Ele. É como se a decisão que nós tomássemos aqui fosse a decisão que Deus tomou antes e que nós viabilizamos no tempo. Temos que aprender que a vida que ocorre no tempo é uma expressão da vontade de Deus, cujos propósitos foram estabelecidos antes que houvesse tempo na eternidade. E isto inclui as chaves do reino. Você creu, porque Deus determinou antes disso que você cresce. Você entrou no reino, porque Deus abriu antes o coração, depois as portas. Você está aqui porque antes Deus veio. E é por isso que a gente não convida Deus para o culto. A gente atende a convocação que Ele mesmo faz. Então você não veio aqui, juntou e falou, agora Deus pode descer. Não, quando você chegou aqui, Ele já estava. Porque Ele estava lá desde sempre. Desde antes da fundação do mundo. E Ele estará lá, no final da história. Agora olha que bonito. Jesus diz que vai construir a sua igreja e que essa igreja vai estar sobre esse fundamento que vai manter ela tão inabalável que nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. E isso fecha o ciclo porque ninguém acreditaria que Jesus é o Messias se ele não tivesse um povo. Agora, que curioso, Jesus chama a igreja de povo, porque a palavra igreja no grego é a mesma palavra que a versão grega do Novo Testamento usava para povo. As santas assembleias eram igrejas. Então, quando Jesus diz, eu vou construir uma reunião de pessoas, eu vou construir uma igreja, eu vou construir um povo, Jesus está dizendo que Ele é Deus. Como Deus tinha um povo no Antigo Testamento. E talvez isso te soe estranho ou até inconcebível, mas Mateus escreve para um público judeu que tinha a expectativa de que o Messias
tivesse uma comunidade messiânica. Parabéns, vocês são a comunidade messiânica. A prova está aqui. A Igreja de Cristo permanece, a Igreja de Cristo permanecerá. Não existe poder no mundo que faça uma igreja ser destruída, e nós fazemos parte do projeto. É isso que você veio aprender aqui hoje, que a pergunta quem é Cristo define muito mais do que uma instituição, define o futuro da Igreja de Cristo. E a boa notícia é que você faz parte do projeto. Bem-vindo. Agora, daqui para frente, é uma eternidade. Nós vamos precisar continuar caminhando. Então, continue a ouvir a palavra de Deus, continue a frequentar o culto, continue a ser assíduo, continue a aprender, continue a crescer, para que a igreja continue a construir em cima do fundamento. O fundamento não muda, mas a igreja vai sempre construir um andar a mais. Que Deus assim nos abençoe para o louvor da sua glória, para que a gente desfrute das bênçãos que o próprio Cristo anunciou para os seus apóstolos através de Pedro. Amém.